Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Quero compartilhar com você um trecho da Palavra de Deus que está aqui no livro de 2 Timóteo, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 3, o verso 16, onde a Bíblia diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Quero falar com você nesta manhã. Sim, você mesmo, que se diz cristão, que acredita em Deus, que acredita na sua palavra. Eu vou dizer que a palavra de Deus pode nos simbolizar como uma bússola. E a bússola é que guia, onde não parece ter caminho no meio de uma mata, de um lugar fechado. A bússola vai dar um norte. Então o nosso norte, o norte do cristão, é a palavra de Deus. E eu vou dizer para você, seja guiado pela palavra, pois ela nos leva a um amadurecimento espiritual. É na palavra de Deus que derrubamos as mentiras do diabo e nos tornamos mais sábios. 2 Timóteo 3,15, a Bíblia vai nos dizer isso. Vamos ver que uma pesquisa americana mostrou que a leitura da Bíblia, constante, diária, reduziu nas pessoas que foram feito esta aplicação, esse teste, um teste científico, reduziu o sentimento de solidão, de angústia, de problemas como alcoolismo, pornografia, drasticamente. E aqui no livro de 2 Timóteo, nesta carta que Paulo escreveu para Timóteo, deixa claro a relevância das Escrituras, a relevância da palavra de Deus para a nossa vida. Eu vou repetir: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Isso vai dizer o versículo seguinte, o versículo 17. Quando nós dedicamos tempo para a palavra escrita, para o Logos, para a Bíblia Sagrada, nós temos, Deus vai nos permitir ter acesso à palavra revelada, Rema. É como, digamos assim, como se nós estivéssemos cavando. A leitura diária da palavra de Deus, essa leitura constante da Bíblia Sagrada, das Escrituras, é como se nós estivéssemos cavando para encontrar um tesouro. E esse tesouro, então, vai ser a palavra revelada. Provérbios 25:2, a Bíblia vai nos dizer que a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las. Essa é a glória dos reis. Porém, nem sempre teremos vontade de ler a Bíblia, como é difícil, Você já experimentou começar a ler a Bíblia? Parece que dá sono, dá canseira, dá fadiga, mas isso é uma falta de hábito. Eu vou dizer para você, quando você começar a ter o hábito de ler as Escrituras, você não vai. É como você, como quando comecei a fazer uma caminhada. Andava 500 metros, uma quadra, duas, aquilo já não dava mais vontade, já dava canseira, dor nas pernas, mas você vai fazendo mesmo assim, porque você sabe que aquilo é necessário. Fazer a minha caminhada, a minha corrida diária, isso é necessário para a minha saúde, para a nossa saúde espiritual. Nós temos que ter essa constância na palavra de Deus. Então eu vou dizer, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, faça mesmo assim, leia a Bíblia Sagrada. Separe um tempo para isso diariamente. Eu, nas minhas caminhadas, eu sempre separo ou pela manhã um tempo, ou pela noite um tempo. Então nós temos que fazer isso com a palavra de Deus também. Então eu sempre separo, ou antes da minha caminhada, ou logo depois da minha caminhada, eu tiro um tempinho para ler alguns versículos da palavra de Deus e meditar na sua palavra. Separe um tempo, faça isso diariamente. E eu vou dizer para você, experimentar a mudança. O Senhor nos chama, sim, para andar em obediência a Ele, para sermos instruídos conforme
conforme a sua palavra, conforme os seus ensinamentos, em sua totalidade. E a Bíblia sim, é a nossa constituição, a Bíblia é a nossa regra de fé, que ela nos instrui, e ela é a nossa bússola, ela nos guia para onde nós devemos andar. Se você tem uma dúvida de para onde ir, né, de que decisão tomar, tenha essa constância na palavra de Deus, e você vai aprender, né, que cavocando nesse terreno fértil, você vai encontrar um tesouro, que não existe tesouro maior do que a palavra revelada nas nossas vidas, né? Fique com a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, vá para os cultos de ensinamento, vá para a escola bíblica dominical, domingo de manhã, daqui a pouquinho, hoje é domingo, daqui a um pouquinho nós estaremos na escola bíblica dominical. Vá para a escola bíblica dominical, aprenda da palavra de Deus, aprenda um pouquinho mais do Senhor. O livro de Oséias, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Isso é ter intimidade com Ele. Como é que nós vamos ter intimidade com Deus? A maneira mais literal, mais palpável que nós temos da presença de Deus em nosso meio é a Bíblia Sagrada. Então aproveite isso que nós temos nas nossas mãos, né? E tenha um pouquinho mais de intimidade com Deus. Deus abençoe o seu dia, te dê um dia abençoado, um dia em família, um dia na presença de Deus e com as bênçãos de Deus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.